Então, para falar de escutativa, eu soube que tem aqueles 3 Is. Bom, é o que se diz é o seguinte, normalmente para você identificar uma pessoa que está com esse sentimento suicida, ou você se identificar se você está com esse pensamento suicida, você tem o que se chama dos 3 Is do suicídio, né? Que é a situação que eu estou vivendo, né? Ela é insuportável, né? Você chegou num ponto que acha que é insuportável, é impossível de se resolver, né? Eu não vejo saída nenhuma, e é interminável, quer dizer, isso aí não vai terminar nunca, não adianta, a saída é o apagar, né? Então, impossível, interminável e insuportável, que é o outro I nesse sentido. Se você está com essa sensação, com certeza você está com esse sentimento ou já provavelmente vai planejar o suicídio, se é que já não planejou, né? E aí, diferente daquela punção do desejo de morte, né? De dizer, eu preciso desaparecer, eu estou cansado de tudo, etc. E a gente estava falando sobre a questão da escuta, né? Então, da escuta ativa, né? Ou seja, se você conhece alguém que está com esses sentimentos de insuportável, você conversa com a pessoa, escuta, mas o que você está sentindo é insuportável, né? Você acha que é impossível de resolver? E ela vai confirmar, né? Você acha que é interminável? Isso não vai terminar nunca? É isso mesmo. Então, aí você precisa redobrar a atenção, né? A primeira ação é a escuta. Às vezes a pessoa nesse nível ela não quer conversar muito, tá? Então você precisa o que fazer? Qual que é a estratégia? Eu posso chegar para você, suponha que você me falou sobre isso, eu posso dizer, Pri, é uma situação muito complicada mesmo, sabe? Sabe que uma vez eu passei por um negócio, quando eu tinha os meus 15 anos de idade, mais ou menos, e aí, não sei por que, do nada, eu comecei a ter medo das coisas, E chegou num ponto, assim, para você ter uma noção, que eu andava na rua, e se via uma pessoa na minha direção na calçada, eu atravessava porque eu achava que aquela pessoa ia fazer alguma coisa contra mim. E eu procurava dentro de mim qualquer justificativa para tentar saber o que está acontecendo, mas qual é a lógica disso, né? E a coisa não tinha lógica, cara, eu não via lógica naquilo, era horrível. Então eu comecei a me isolar, comecei a me fechar. E aí minha mãe, ela chamou um amigo meu, o Luiz, eu tenho amizade com ele desde até hoje. A gente estudou desde o primeiro ano no fundamental, porque na época chamava primário, e a gente tá junto até hoje, né? 50 e poucos anos de amizade já. E ele colou em mim, e ia todo dia na minha casa, todo dia conversava comigo, todo dia me levava para sair, final de semana ia para as baladas, para jogar basquete, que a gente adorava e tal, e me tirou daquela situação. Eu estava passando por tudo isso, por isso que eu sei o que você sente. Então, quando você joga essa conversa com a pessoa, né, que seja real, ou se você não viveu isso, puxa, tem um amigo meu que viveu isso, etc. Ou qualquer angústia que você tenha, você passa para a pessoa. Aí abre um pouco assim o diálogo, tá? E aí, tua história. Sim. Então a gente vai fazer de conta. Por isso que eu falei tua história, você não vai falar isso para a pessoa, agora a tua história. Você deixa ela falar se ela quiser. Se ela não quiser, marca uma outra conversa depois. Tá. E aí, o que a gente faz hoje? Vai lá, você quer conversar? Então, conta um pouco alguma história que você tenha e eu vou trabalhando para dizer como Agora, por exemplo, normalmente a pessoa que está numa situação como essa, Pri, ela não fala muito, tá? Então ela vai chegar assim, eu passei por uma situação desde que eu nasci, vai ficar 2 horas e meia. Ela vai ser muito curta, principalmente no início. No máximo ela vai dizer assim, olha, a gente sabe, né, que você passou pela situação do falecimento do teu pai, então, por exemplo, se você tivesse uma toada muito forte com relação a isso, você ia dizer, eu estou muito mal porque meu pai faleceu. Ponto. Você não ia chegar a falar, porque isso, porque aquilo, porque quando eu nasci, porque ele era legal. Sim. Então vamos lá, treinando. Eu vou tentar me colocar na fase que eu tava com aquela. No outro vídeo tá o que eu falei dos pensamentos. Que era mais ou menos como eu senti. Então vamos supor que se eu fosse conversar com você na época, eu só falasse primeiro isso mesmo. Então, eu tô muito triste porque meu pai faleceu e nesse momento não tem nem ele nem minha mãe e eu não tô conseguindo ver mais sentido em nada. Puxa vida, né? Teu pai faleceu, mas isso tá te deixando com um sentimento muito ruim. Que tipo de sentimento vem? É um sentimento tipo de desespero, assim, como se eu tivesse solta, assim, sabe, bexiga voando. É isso. Esse sentimento de bexiga, de solta e você fica flutuando, como é que é esse sentimento? Você consegue falar mais dele? Não
sei, é só uma sensação de olhar pra tudo e eu sinto muito medo e sinto muito desespero, mas eu não sei sair disso, assim, é um medo e um desespero. Uhum. E uma vontade de, eu não tenho vontade necessariamente de me matar, mas é uma vontade de não ter consciência. Tá, pelo que eu entendi, você está me dizendo assim, que é uma vontade às vezes de apagar, não é? Assim, coisa de perder a consciência significa eu queria me desligar de tudo, é isso? Tipo, de não sentir. De não sentir. Uhum. Porque a dor, pelo que você está me falando, eu acho que eu estou sentindo que a dor está muito grande, porque você falou, foi a perda da mãe, a perda do pai, e essa dor tomou um volume que parece gigantesco, que está dentro de você, não é isso? E você já pensou em alguma coisa assim que pudesse ser feita para você sair dessa dor? Na verdade eu faço, porque... agora eu tô confusa, porque tipo, eu não sei se todo mundo passa por isso, como foi comigo na época, né? Mas a minha sensação era de... eu tô fazendo tudo que eu posso pra não cair nisso. Uhum. Mas será que todo mundo que passa por isso faz tudo que pode? É onde vem minha dúvida, entre Um parênteses na conversa. Não, na verdade, só para fazer uma explicação, o que eu fiz, na verdade? Eu fui repetindo o que ela estava me trazendo. Essa é a estratégia. Então ela dizia, né? Ela me diz assim, olha, eu sentia muito medo. Nossa, mas esse medo é enorme mesmo, né? Muito grande. Você vê que depois a própria Priscila foi acrescentando elementos. Porque ela começou falando de a sensação que eu tinha era A e B. Aí depois na segunda ela acrescentou A, B e C. Depois veio A, B, C e veio D. Então nisso o que está acontecendo? Ela está liberando todos aqueles sentimentos que estavam represados nela, né? A conversa fica nesse ritmo que ela fez mesmo, é bem monolítico, então às vezes quem está ouvindo dá um desespero danado, com a vontade de direcionar, não pode, e não fique com a sensação que a ideia está vazia. Que a conversa está vazia, né? Ela está produzindo um grande efeito na pessoa que está ouvindo, entendeu? E você tem que simplesmente ouvi-lo. Nessa primeira conversa, às vezes não sai muito, a pessoa ouve, você fica ouvindo. Depois uma segunda conversa, numa terceira, aí a pessoa vai trazendo. Porque você vai conseguir tentando identificar esses elementos que te deixam assim. E muitas vezes não tem explicação, não adianta, você vai tentar explicar o quê? Da onde vem esse meu vazio? Sei lá, né? Porque tudo tem que ir para o racional, não sei. Da onde vem essa, por exemplo, eu perdi o sentido da minha vida, eu não sei o que fazer. Foi o que eu falei uma vez com uma pessoa que estava atendendo. Falei para a família, né? Não tenta entender e nem tenta fazer ela entender de onde está vindo a coisa, direcionando. Deixa eu falar, como eu te falei. Então a ideia da escutativa é essa. Você quer me falar mais um pouquinho sobre isso aí? Me interessei, né? Nossa, essa questão de morte é um negócio bem forte mesmo, né, Pri? Sentir um desejo de morrer, né? Quanto isso é forte em você? Você vai pegando o elemento que ela traz e devolve. Ela traz, por exemplo, ela acrescentou um segundo elemento. Você falou 2 elementos lá que eu não me lembro agora o que você falou. Era medo e desespero. Medo e desespero. Depois você acrescentou um terceiro, né? Aí você pega esse terceiro e trabalha esse terceiro. Se você pode juntar os 4, né? Ela dá um quarto elemento. Você pega o primeiro, você falou primeiro em desespero, depois você falou em vazio, como um balão, depois você falou, de repente, a questão de que ficou sem chão, depois você falou de morte, aí você vai, puxa vida, muita coisa acontecendo na tua cabeça, né? Pelo amor de Deus, isso deve ser bem difícil de aguentar, você entendeu? Porque é difícil para ela aguentar, então você diz, cara, isso é muito difícil de aguentar, né? Como é que você está suportando tudo isso? Aí a pessoa, eu nem sei te dizer porquê, entendeu? Então você tem que ir dizendo, nossa, tua dor é enorme, cara. Nossa, puxa vida, né? Eu nem imaginei que você estivesse passando por tudo isso aí. É interessante que às vezes lá no próprio CVV, a pessoa, depois de uma conversa dessa, às vezes demorava 15 minutos, às vezes 1 hora, e a pessoa dizia assim, nossa, foi muito bom conversar com você, como você me ajudou. Me ajudou em que sentido? Não direcionei nada, não disse para ela que o suicídio era pecado, que era errado, não disse para ela que nada. Ajudei porque eu entendi o sentimento que ela estava, o sentimento dela, e ela entendeu que eu entendi o sentimento. Uhum. Okay?
E eu tô pensando aqui que como é importante procurar ajuda, né? Porque eu lembro que na época eu tava procurando, eu fazia terapia tipo uma vez por mês. E aí uma nutricionista falou assim, você precisa, ela tava cuidando da alimentação, a gente falou hoje de alimentação como mexe com o emocional, e ela falou assim, você precisa voltar a fazer terapia semanal. E aí eu comecei a procurar uma psicóloga que eu conseguisse um valor que pra mim fosse possível ao fazer a semanal, né? E não foi nem a psicóloga que eu fiquei, mas eu fiquei, acho que eu passei umas 3 sessões com uma moça, e aí quando seu pai tava falando agora, eu pensei, a menina fez isso comigo. Justamente. E aí, olha como, hoje eu penso, eu não teria coragem, mas eu não sei também o que teria sido se eu não tivesse sido acompanhada na época, né? E ela fez exatamente isso. Eu lembro que teve uma sessão que eu só falava assim, nada, eu chorava, ela só me dava lenço, assim. E ela fazia exatamente essas perguntas, assim, mas o que é que você sente? Aí eu falava, mas nada faz sentido, e nananã, e eu tô sentindo isso, e ela escutava. Teve uma hora que eu até pensei assim, mas ela só tava escutando. Mas eu saí muito aliviada de lá. E enquanto você falava, eu pensei, gente, já pensou? Tipo, hoje eu olho pensando, eu não tenho coragem, mas pode ser que o processo foi um processo que não me levou. Você nem percebeu que ele aconteceu. Nem percebi. Hoje você vê. Olha que babado, minha gente. Pois então, procurem ajuda. Tem mais alguma dica? Não. Alguma coisa? É isso, né? Então tá, gente, passa esse vídeo, o vídeo da semana passada também, pra quem você acha que possa ser útil. Se inscreve aí no canal, badala o sininho pra você receber notificações. É isso. Obrigada, Marcos. Obrigado, Bê. Muito obrigada Valeu. pelo seu trabalho em todos os sentidos. Obrigado, Obrigada, amiga. Lindos. Beijinhos.